A você que acompanha o Santa Catarina em Pauta, damos início agora a mais um Pautando SC. Pautando SC que está realizando agora uma série de entrevistas, iniciando, na verdade, com os candidatos ao Senado. Lembrando que antes recebemos os candidatos ao governo do Estado e agora os candidatos ao Senado. 6 melhores colocados nas pesquisas de intenção de voto foram convidados a participar do programa. Hoje eu entrevisto Antídio Lunelli, deputado estadual. Antídio Lunelli, que é um dos maiores empresários do estado de Santa Catarina, formou aí o Grupo Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul em 2 oportunidades, 2016, reeleito em 2020, deixou o mandato em 2022, quando se elegeu a deputado estadual, e agora tenta uma vaga ao Senado. Deputado, candidato Antídio Lunelli, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Pautando SC. Obrigado, Marcelo Lula. Estamos aqui à disposição e dizer de que é importante nós colocarmos, para todo o estado de Santa Catarina, para quem nos acompanha, e para a gente poder conversar um pouco, e levando também o debate, o bom debate, a política com P maiúsculo, aquilo que tanto nós precisamos neste momento que nós vivemos aí, eu diria, bastante estranho, e nós precisamos defender a democracia do nosso país. Por isso que estamos aqui tentando ajudar e contribuir para um estado de Santa Catarina muito melhor, apesar que já é o melhor estado da União, mas nós temos muito por fazer e também contribuir com o nosso país, que hoje está numa situação bastante difícil. Pois candidato, caso o senhor seja eleito, o senhor vai pegar talvez um Congresso Nacional ou um Senado, na verdade, com uma das maiores mudanças de composição dos últimos anos, né? Pelo menos isso é o que se desenha. Vamos ver se vai se confirmar ou não. Mas vai ter uma boa mudança na sua composição, o Senado. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o senhor entende que o que a população vai esperar desse novo Senado aí, com uma cara, não digo que nova, mas com muitas caras novas, né? Qual o senhor entende que vão ser as prioridades da população e que vão cobrar os próximos senadores? Olha, veja bem, hoje eu diria que o nosso país está de cabeça para baixo. Nós perdemos a mão. Sinceramente, para mim, eu acho que nós perdemos o controle. E nós vamos trabalhar fortemente para que, dentro da minha realidade, como filho de agricultor, e continuo sendo agricultor, eu sempre digo que sou colono, com muito orgulho, e também fui empregado, eu sei o que é viver com um salário de uma empresa, um salário de comércio, também empresário industrial, que agora vamos completar 45 anos, agora dia 1º de outubro, e depois como gestor público também, que passamos na nossa prefeitura municipal de Jaraguá do Sul, sendo o único prefeito reeleito na história com mais de 70%, e hoje aqui na LESC. O que eu posso dizer, Marcelo, é que nós temos que ajudar a colocar o nosso país nos trilhos. Vou te falar, por exemplo, coisas que eu acho um absurdo. O ministro ele pode decidir sozinho o destino de 215 milhões de habitantes. Isso não está certo. Eu vou defender um mandato fixo para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que talvez deveria ser igual a um senador. Hoje, com 75 anos, eles têm que deixar o cargo, e temos hoje ministros entrando com 40 anos, que estão sendo colocados lá pelo presidente da República, e vejo quanto tempo que essas pessoas estarão lá. Eu quero dizer de que deveria de ser talvez com 65 anos, depois de ter passado toda a experiência de juiz ou de promotor, defendido o conhecimento realmente do julgamento, e aí sim, eu diria como uma compensação, como um troféu, ser então indicado ao Supremo Tribunal Federal. Então, quero dizer que essas decisões monocráticas que hoje estão acontecendo está totalmente errada. E isso tudo não é contra a justiça, absolutamente.
mas o que eu quero te dizer é que é pela verdade equilibrada, transparente e que respeita os outros poderes, porque nós temos que ter cada poder, né, com a sua atuação e não um se sobrepondo ao outro, que hoje eu posso até dizer para ti que nós estamos vivendo uma ditadura da toga. Na verdade, é isso, né? E o senhor falou também sobre essa questão da separação, a sua preocupação com a separação de poderes, né, e a questão do STF. O senhor falou da questão da idade dos ministros, que tem ministros muito jovens entrando no STF, vão passar aí cerca de 30 anos no judiciário, ou seja, o senhor acha que a questão é só da idade mesmo? O senhor talvez não ache que daqui a pouco a questão também não passa pela falta ou por terminar com a indicação política, né? Por que essa necessidade de passar pelo Senado, de ter uma indicação de um presidente da República? Por que não essa discussão e esse encaminhamento ou a escolha de um ministro ser feita por outros meios? Eu concordo plenamente contigo, porque é o seguinte: além disso tudo, existe a questão dos escritórios fora particulares que eles têm, que trabalham em paralelo, né, em questões bilionárias defendendo o próprio interesse. Então, isso deveria de ser proibido jamais. O ministro do Supremo é um ministro do Supremo. Nada de família, de penduricalhos, de escritórios fora, absolutamente. E outra, não existe punição. A punição hoje ele é promovido à aposentadoria. Nós precisamos rever estas questões do judiciário, a questão da nossa a reforma tributária, política. O nosso país está totalmente bagunçado. E eu quero dizer para ti e para todas as pessoas que nos assistem que de mim eles podem esperar força, coragem, dedicação, principalmente em prol da nossa população, do nosso Estado, porque nós precisamos contribuir, porque todo cidadão brasileiro tem direitos iguais, e isso hoje não acontece. Nós não temos mais justiça. Nós temos hoje aqui, meu amigo, é isso aqui que está funcionando. Nós perdemos a esperança hoje do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Neste momento é dessa forma como que é o sentimento do povo brasileiro. Candidato Antídio, o senhor também falou do combate à corrupção, né? O senhor começou a falar, eu acabei lhe cortando porque eu achei importante fazer uma intervenção sobre a questão das bets, mas o que o senhor entende como pautas importantes para o fim da corrupção? A corrupção, ela tem que ser de uma forma que quem rouba ou mexe no dinheiro público, ele está tirando da boca das crianças, ele está tirando da escola, ele está tirando da saúde. Este dinheiro é sagrado. Então, o que eu quero dizer? Quem rouba, quem mexe em dinheiro público, ele tem que sair no camburão. E nós precisamos de leis mais severas. Precisamos dar o exemplo. Então, eu entendo que, através das provas, do julgamento, tem que ir para a cadeia e tem que ressarcir o Estado, a União. É isso que tem que ser. Nós precisamos dar o exemplo, não simplesmente só colocar na cadeira aquele que rouba uma galinha. Não é assim que funciona. Então, para mim, justiça é justiça e tem que ser para todos iguais. Certo. Então, na sua opinião, esses mecanismos que existem hoje, por exemplo, eles são insuficientes para conter a questão da corrupção? Eles são muito brandos. Hoje é muito brando. Uma coisa é certa. Quem hoje, por exemplo, é prefeito, né? Quem trabalha no executivo, a forma também que nós temos ali é muito difícil de alguém que passe pelo executivo que não acaba saindo com alguma pendência. Mas eu quero te dizer o seguinte, isso também tem que ser reformado, como eu falo, de uma forma mais transparente, de uma forma mais clara, entendes? Porque tudo é pegadinha, até na questão da prestação de contas de campanha,
que você faz, né? E lá no meio, por exemplo, você fica sempre preso devendo alguma coisa para que você sempre esteja na mão do judiciário, né? Um exemplo, vamos falar de campanha, de uma campanha como senador. Veja, eu não posso ter uma contribuição maior do que 10% do valor total da campanha. O gasto máximo que nós podemos ter, por exemplo, em aeronave, em pagamento de transporte aéreo, né, são 40 mil reais. Quer dizer, são coisas também que estão fora. Tem que ser feito de uma forma transparente, clara, né? Não de uma maneira que também você sempre fica devendo ao Estado. Não é assim. Agora, as penas têm que ser rigorosas para quem mete a mão no dinheiro público. Nós temos pessoas hoje que ficam aguardando 2 anos para fazer uma cirurgia. Isso é um absurdo dos absurdos. Como eu também defendo a transparência total do nosso governo estadual, do governo federal, dos nossos municípios, como eu fiz lá em Jaraguá do Sul. Você veja, pega um portal de transparência, você que é um homem inteligente e que vive, né, da imprensa, da comunicação, dos meios, pega um portal de transparência, pegue ali e procure o que você quiser e veja se você consegue realmente chegar na conclusão ou chegar no final. Isso está errado. Isso está totalmente errado, Marcelo. Por isso que eu falo, nós precisamos de transparência e punição severa. Quem meteu a mão no baleiro, no dinheiro público, tem que ir para a cana. Candidato Antídio Lunelli, uma outra questão que preocupa e tem aparecido muito nas pesquisas é a questão da violência. Eu até tenho abordado isso porque eu acredito que nunca a violência fez tão parte das pesquisas que têm aparecido nos últimos tempos. A população realmente está amedrontada. Aqui em Santa Catarina nós vivemos num estado diferenciado, mas mesmo assim a população tem também os seus focos de violência. E isso também está muito associado ao crescimento e desculpa até a redundância, mas a organização do crime organizado. Né? O que o senhor pensa que é possível fazer, né, e discutir no Senado em relação a leis para endurecer o combate ao crime organizado e também, claro, né, no combate à violência como um todo? Veja bem, Marcelo, o que acontece? Santa Catarina apresenta esses dados que é o melhor estado e o mais seguro do nosso país, mas é porque nós temos controle. Você entende? Então, por exemplo, feminicídio, tá? Nós temos aqui, aparece, temos lá 36 feminicídios. Agora, vá comparar com o Rio de Janeiro, com São Paulo, com a Bahia, né? Com o Ceará. É porque eles não demonstram, eles não têm o controle como nós temos em Santa Catarina. Então, aparece que aqui não funciona. O que eu quero te dizer? Eu, em Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul foi 3 vezes eleita a cidade mais segura do Brasil, na minha gestão como prefeito. O que eu quero dizer? Que nós fizemos uma união entre o poder público, iniciativa privada e as forças de segurança. Não discurso, não só discurso, e sim resultado. E nós conseguimos isso em Jaraguá do Sul. Como senador, eu quero te dizer que eu vou levar este modelo para o Brasil. Mais recursos federais para as polícias estaduais e integração real entre União, estados e municípios. Eu acho que isso tem que acontecer. E as leis estão muito brandas. Hoje nós temos esses como que se chama, do narcotráfico, as milícias, né, que estão tomando conta de tudo. Né? Aí a lei até os 18 anos não pode punir ninguém, sabe? Essa forma mas para isso tudo nós temos que revisar. E quero te dizer o seguinte: se dependesse de mim, qualquer prisioneiro ele deveria de estar trabalhando para se sustentar, ou em grandes fazendas, ou produzindo dentro dos presídios, como nós temos, por exemplo, lá em Jaraguá do Sul, a empresa VEG, né? Aqueles
pequenos monitores, aquelas coisas mais que dependem mais de mão de obra, né, que não tem como fazer através de computadores, hoje os presidiários de Jaraguá do Sul trabalham com isso, até pela redução da sua pena, e recebem o dinheiro que vai para uma poupança, que quando eles saem, né, eles têm aquele tanto de dinheiro para começar a sua vida. Então eu digo o seguinte: nós precisamos ser duro com essas milícias e que estão tomando conta, e hoje temos aqui já, por exemplo, nas grandes cidades, como Florianópolis, né? Precisamos de mais atuação firme, porque hoje o que acontece? Um policial também que enfrenta, né, ou que ele emite aí, dá uns tiros aí, certo? Depois fica respondendo um monte de processo. O que está acontecendo? O professor está na cadeia. O professor está na cadeia. O traficante está solto. Nós temos que mudar essa realidade. Mesmo a questão das pessoas de 8 de janeiro, por exemplo, que estão lá presos, né? Nós não sabemos qual foi o critério que fizeram, né, para prender essas pessoas. Eu acredito que nós temos muitos inocentes lá dentro. E por isso as coisas não podem ser encobertas, elas deveriam ser transparentes. Então, é o que eu defendo. Eu acho que tem que ter uma atuação muito mais rigorosa e tem que dar independência para as nossas polícias, principalmente a Polícia Militar e a Polícia Civil, que prestam um excelente trabalho. Quero dizer que na minha gestão, como prefeito, nós andávamos juntos, integrados, e também junto com os nossos empresários e as nossas entidades. Por isso que Jaraguá do Sul recebeu por 3 vezes, tá, como a cidade mais segura do Brasil. Candidato Antídio Neves, foi um prazer recebê-lo aqui no Pautando SC. Muito obrigado. O tempo é curto, tem muito assunto ainda, né? Falando de Senado aí, teriam muitas pautas aí para serem debatidas, mas eu quero agradecer a sua atenção e obrigado e até uma próxima oportunidade. Olha, eu que agradeço, tá, Marcelo? Dizer que estamos sempre à disposição. O momento é bastante corrido, mas eu quero dizer o seguinte: a nossa forma de trabalhar, e aqui eu até quero fazer uma pequena crítica ao nosso governo do Estado, nada contra o nosso governador Jorginho Melo e a sua equipe, absolutamente, é meu amigo particular, mas eu quero dizer o seguinte: em Jaraguá do Sul, quando nós fomos prefeito, nós tínhamos inclusive um conselho de empresários, né? E apresentávamos os números para a população. De 6 em 6 meses eu tinha uma revista que eu mostrava para o povo o que é dinheiro público, o dinheiro do povo, onde ele vem, onde que ele é investido. A maioria não sabe. Tá? A população acha que dinheiro público não se acaba, o dinheiro do povo não se acaba. Se acaba sim. Então você tem que ter uma gestão, uma forma de administrar, tá? Como se você administrasse uma empresa, levando gestão todos os dias. E você tem que mostrar para a população. E aqui eu desafio você, Marcelo, que é um homem inteligente, que está todo dia na imprensa, pegue ali o seu computador, tente entrar no setor que você quiser e me apresente o que você vai conseguir. Então, o que eu quero dizer? Aqui, ó, e aí nós temos, às vezes, momentos de greve entre educação, entre diversos setores, né, do nosso Estado. Gente, aqui, mostra como nós mostramos para os nossos colaboradores todos os meses. É dessa forma que tem que se trabalhar, com transparência, mostrando para que a população entenda, né? Então, é a forma que eu tenho de trabalhar, de governar. A minha atuação política é dessa maneira e eu quero ajudar Santa Catarina a melhorar ainda mais, estando no Congresso Nacional, e quero contribuir para o nosso país, porque eu sou um cidadão patriota, eu acredito no Brasil, eu acredito. Nós temos um país com dimensões continentais e que poderia ser a 3ª economia do planeta, e só não é por questões políticas. Então, vamos acabar com isso. Valeu, Marcelo. Conta sempre conosco, tá?
Deputado Antídio Lunelli, mais uma vez, muito obrigado, candidato ao Senado pelo MDB. Assim vamos encerrando essa entrevista, lembrando que na próxima semana nós seguimos aí com a série de entrevistas também aqui no Pautando SC, e também destacando que 2 minutos, um trecho de 2 minutos dessa entrevista com o candidato Antídio Lunelli vai ficar exclusivo no Instagram. Obrigado mais uma vez, um abraço, até uma próxima oportunidade. Desde 2017, o SC em Pauta é o radar da política catarinense. Um dos sites mais influentes e respeitados de Santa Catarina. Agora damos um novo passo. Estamos ainda maiores. Agora somos Santa Catarina em Pauta. Um nome maior, para mais conteúdos, muito mais informação e uma cobertura ainda mais completa. A política, a economia e os bastidores com quem entende do assunto.